O mercado cambial ele vai ter a sua atuação na conversão de moedas, né? E vai ter a sua maturidade basicamente à vista ou de curto prazo. O mercado cambial ele é o segmento financeiro em que ocorrem as operações de compra e venda de moedas internacionais conversíveis, ou seja, onde é realizado as conversões entre moeda nacional e estrangeira e vice-versa. Esse mercado ele vai reunir todos os agentes econômicos que tenham motivos para realizar transações com o exterior, como os operadores de comércio internacional, instituições financeiras, investidores, os bancos centrais também que tenham necessidade de realizar esse tipo de negociação com moeda externa, exportações, importações, pagamentos de dividendos, juros, né, de dívidas, royalties, recebimento de capitais estrangeiros, dentre outros valores aí que necessitam de uma conversão monetária de uma moeda estrangeira para a moeda nacional. Quando a gente fala de taxa de câmbio, a gente fala justamente sobre a relação entre uma unidade de moeda e outra. E a casa de câmbio é o local em que você vai realizar essa conversão de uma unidade de moeda em outra. A taxa de câmbio ela justamente revela a relação entre uma moeda e outra, ou seja, as unidades de uma moeda em comparação com outra. Por exemplo, a moeda brasileira, né, que é o real, pode ser expressa em relação ao dólar. Digamos, por exemplo, R$3 para cada dólar. O Banco Central, de forma mais específica, atua nesse mercado cambial visando principalmente o controle das reservas cambiais da economia e manter o valor da moeda nacional em relação às outras moedas internacionais, né? Essas operações cambiais, elas processam basicamente por meio das corretoras de câmbio, que são especialistas vinculados às instituições financeiras na função de transacionar essas divisas. E as corretoras de banco que atuam como intermediário entre os operadores e os agentes econômicos interessados em comprar ou vender moeda estrangeira. O corretor de câmbio ele intervém nas operações cambiais, aproximando as partes interessadas em negociar essas divisas e municiar os participantes deste mercado de troca de moedas com informações relacionadas à negociação do mercado. Então, os agentes cambiais têm uma importância muito grande, né? Basicamente, nós no Brasil, nós temos dois taxas de câmbio, né? Nós temos a taxa de câmbio spot, que se refere ao pagamento à vista pela moeda estrangeira, e nós temos a taxa de câmbio forward, que é o pagamento em data futura, geralmente inferior a um mês. E essas operações forward, a taxa de câmbio é estabelecida livremente entre as partes contratadas, né, no momento da negociação. O principal uso desse mercado a prazo é justamente criar proteção contra o risco cambial em operações realizadas em moeda estrangeira para liquidação futura. No Brasil, nós temos basicamente duas taxas de câmbio, aliás. Nós temos o câmbio comercial e o câmbio turismo. O câmbio comercial, ele justamente é utilizado para operações de importação, exportação, pagamentos de juros, pagamentos de dividendos estrangeiros, empréstimos, dentre outras. E a taxa de câmbio turismo são para as operações de turismo e despesas relacionadas ao turismo, e quando tem que ocorrer essa troca com moedas estrangeiras quando relacionada ao turismo. E o mercado de câmbio, né, esses dois segmentos aí, eles justamente incluem essas movimentações relacionadas.